porque a gente celebra a Páscoa, Jesus que vem nos salvar, mas lembrando a Páscoa lá do povo de Israel também. Por que a gente come pão sem fermento? Porque quando o povo ele foi libertado do Egito, Moisés precisava sair com o povo o mais rápido possível, porque o faraó estava para persegui-los. Então, só deu tempo de amassar o pão, colocar no forno e de ter esse pão que não deu tempo de fermentar, e aí se colocar ao caminho no deserto. Por que a gente come ervas amargas? É que a vida, a gente não pode esquecer que nem tudo são mil maravilhas e que infelizmente nem sempre coisas boas acontecem. Então a tradição na Páscoa judaica de comer ervas amargas é para que a pessoa lembre que tem momentos da vida que é duro, que o gosto é amargo, mas também nos ensina que por aquele caminho a gente não deve ir. Por que a gente come de pé? É porque aqui nós estamos, quando vamos celebrar a Eucaristia, nós somos família, povo de Deus reunido. Então, ficamos em torno do altar em pé para poder mostrar essa proximidade e ao altar que nos une, certo? Então eu pedi, pode sentar aqui, filho, no pé da escada? Isso. Que aí eu vou fazer a homilia e acredito eu que vai ajudar a responder um pouco melhor essas perguntas, tá bom? Meus filhos e filhas, depois de 6 semanas do tempo quaresmal, que encerramos no dia de ontem, ou com hoje o pôr do sol, quando nós nos propusemos em fazer as nossas penitências, o nosso jejum, a esmola, enfim, acredito eu que muitos conseguiram ser fiéis aos propósitos, outros nem tanto, mas se esforçaram, mesmo quando caíram, e claro também a preparação um pouco melhor com o sacramento da reconciliação, que muitos foram se confessar, aproveitando os horários que nós disponibilizamos nessa semana. E aqui ninguém pode reclamar que não deu tempo ou faltou tempo, porque nós disponibilizamos horários de manhã, tarde e noite. Então, para que as pessoas pudessem se preparar um pouco melhor para estas celebrações. E com a missa da Ceia do Senhor, a qual nós estamos, iniciamos o tempo pascal. O roxo já não ganha espaço na liturgia, nos paramentos, tanto no diácono quanto nos meus. É branco e vermelho que nós vamos nos revezando nesses 3 dias, e aí é para que a gente tenha consciência de que estamos proclamando que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está no meio de nós. E aí, por que eu digo tudo isso? Na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, nós temos o relato que instituiu a Páscoa, essa instituição perpétua. Mas só que nós precisamos tomar um cuidado. Por quê? Quando nós falamos da Páscoa, hoje, com a nossa experiência religiosa, com a nossa experiência de Deus, nós já pensamos na ressurreição de Jesus Cristo, enfim, mas a Páscoa ganha a sua plenitude, mas só que ela começa um pouco diferente. Nós temos na primeira leitura a última praga do Egito, que
aconteceu com aqueles que não foram fiéis ao mandato de Moisés e Arão, de escolher o cordeiro, de fazer com a família, e pegar o sangue da imolação, colocar na ombreira das portas, para que naquela noite, quando o anjo do Senhor passasse, não exterminasse os primogênitos daqueles que foram fiéis a Deus. Então, o primeiro momento da Páscoa é esse, da passagem de Deus no deserto, infelizmente, feriu os primogênitos. Mas por quê? A gente precisa entender que a nossa fidelidade é a Deus. Se nós optamos em estar junto com Deus, aí não existe mais o querer do Gustavo, o querer do Albino, o querer da Célia, querer da Cidinha, querer da Ana Lúcia, querer da Vitória, querer do Osvaldo, querer da Catarina, não. Existe o querer de Deus, e é isso que nós precisamos buscar. Quando nós pensamos, ou a soberba do nosso coração é tanta, onde nós imaginamos e acreditamos até que sabemos mais do que Deus, é quando, infelizmente, situações e coisas ruins acontecem no nosso meio. Não por vontade de Deus, mas porque nós que não fizemos a nossa parte. E aí, depois dessa primeira passagem, em relação aos primogênitos, nós precisamos lembrar o quê? Que a celebração também, ela tem uma data específica para acontecer. E essa data nós honramos até os dias de hoje, que na primeira leitura foi dito, no dia 14 daquele mês. E o mês que nós falamos na Bíblia é o dia 14 do mês de Nisan. O que isso significa? O mês de Nisan era considerado na tradição judaica como o tempo de preparar a colheita. Ou, em outras palavras, era também a primeira lua cheia da primavera naquela região. Nós aqui mesmo no outono, mas também contemplamos a lua cheia. Mas por que isso tem significância? Porque o calendário que se seguia no Antigo Testamento é o calendário lunar, onde a cada lua cheia simbolizava um ciclo, e depois de 12 luas cheias se terminava um ano. E aí isso nós usamos até hoje. Por isso que a data da Páscoa é diferente de cada ano, porque nós respeitamos essa tradição que os judeus também seguem à risca até os dias de hoje. E aí nós temos a libertação. Moisés que vai à frente daquele povo que sofreu ali no Egito, mas só que Deus foi fiel, Deus cumpriu a sua palavra e eles se colocaram em marcha naquele deserto, na terra, em direção da terra onde corre leite e mel. E aqui, mesmo com as dificuldades que eles passaram no deserto, eles chegaram na terra por conta da esperança. Quando nós falamos da esperança em relação à pessoa de Deus, não é algo que não vai acontecer, não é algo que pode vir a acontecer, mas é algo que vai acontecer. E é isso que nós sempre precisamos ter clareza e convicção no nosso coração. E não se esquecer nunca que nós também somos peregrinos aqui nessa terra. Mas, como eu costumo dizer, o que nós vamos viver aqui nessa terra, nós também vamos viver na eternidade um dia
junto de Deus. E cuidado, porque tem hora que eu escuto muito isso: nossa vida é um inferno. Ou eu escuto também, não é de maneira ofensiva, mas ô vida desgraçada, sem a graça. Cuidado, porque se você pensa dessa forma e age assim, o que se espera depois dessa vida? Se é continuidade daquilo que nós vivemos. E para nós cristãos, e aí vem a libertação de Jesus Cristo, é entender que nós podemos ter um sentido remissor por tudo aquilo que nós passamos, tanto as coisas boas quanto as coisas nem tão boas assim. Vai depender de cada um de nós. E lembrar que quando as coisas não saem da maneira certa, ou que coisas ruins acontecem conosco, não é culpa de Deus, é nossa, é a nossa irresponsabilidade, é a nossa falta de compromisso, é a nossa falta de querer, a nossa falta de querer melhorar. E aí, quando nós, continuando essa reflexão, na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, aqui nós temos o relato mais antigo do que diz respeito à instituição da Eucaristia. Jesus tomou o pão, Jesus tomou o vinho. Nem os evangelhos são tão antigos quanto essa carta. E provavelmente os evangelistas se utilizaram dessa carta de Paulo para poder escrever a narrativa, a ceia, junto da sua comunidade, onde o texto iria ser lido para poder manter a tradição. Mas só que tanto no pão e no vinho é dita a palavra memória. E aqui, quando nós falamos de memória, para a nossa fé, nós também falamos de memorial. O que isso significa? Para que nós possamos fazer memória e ter o memorial, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, é o acontecimento. Deus, Ele é eterno. Ele não tem princípio e não tem fim. Mas só que Deus, no decorrer da história da salvação, em alguns momentos, Ele veio e interveio e ajudou as pessoas aqui nessa terra, seja de maneira universal e até hoje também de maneira particular. Mas quando nós falamos dessa ação, essa intervenção de Deus, é o divino que toca o humano, o eterno que toca o tempo cronológico. Mas só que mesmo quando o eterno toca o nosso tempo, ele permanece eterno. Por isso que nós já podemos experimentar as graças do céu aqui nessa terra. E aí, quando nós falamos dessa intervenção, dessa ação de Deus, nós temos acontecimentos. Hoje, estamos aqui fazendo memória do quê? A última ceia. Jesus com seus 12 apóstolos. Mas aqui não é um faz de conta. Não, para nós aconteceu. Jesus com os apóstolos, Jesus na subida ao Calvário, a sua morte e ressurreição são fatos, e não simplesmente será que é verdade ou não? Para nós cristãos, essa dúvida não deveria pairar no nosso coração, é algo realmente concreto. Então é isso que nós evocamos no primeiro momento do memorial, os fatos, o acontecimento, e para nós realmente Deus veio, interveio e nos ajudou.
Aí vem a segunda palavrinha, atualizar. Quando nós trazemos esses acontecimentos, como Deus é eterno e toca aqui a nossa humanidade, então nós aqui não estamos simplesmente numa igreja como paróquia. Nós estamos aqui com Jesus no cenáculo. Nós estamos aqui com Jesus na última ceia. Nós vamos acompanhá-lo no caminho do Calvário. Estamos subindo com Ele. Vemos Ele ser morto, mas também vamos contemplar a sua ressurreição. Então não faz de conta. E isso por graça de Deus. E aí vem a última palavrinha do memorial. Evoca o passado, atualiza e a esperança. A esperança última, como eu dizia anteriormente, do reino de Deus na Jerusalém Celeste. Mas só que Deus, Ele quis precisar de nós para que nós possamos continuar a construir o seu reinado, a fazer a nossa parte. Então cuidado quando falar que a vida é um inferno ou que ela está fora da graça, porque é realmente faltar com respeito e ofender a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e faz por cada um de nós. Somos nós que precisamos mudar, somos nós que precisamos melhorar. E quando eu falo dessa esperança última, que para nós vai acontecer, porque é isso que nós acreditamos, é isso que nós esperamos, e Deus é fiel, o caminho para esse local, o caminho de construção do reinado de Deus, ele é muito claro e objetivo. Eu sei que eu sou repetitivo aqui agora, mas é falar da conversão, é falar da compaixão, é falar da misericórdia, é falar do perdão, aos inimigos, é falar do nosso esforço. E aqui, por favor, não vamos ficar justificando simplesmente os nossos erros, ou aquela história, a carne é fraca, é maior do que eu essa força. Não, a carne é fraca e maior que você, porque é o seu desejo. Você está manifestando o seu desejo e o seu querer. E aqui, quando eu digo o desejo de querer pecar, o desejo de fazer o bem, o desejo de se contentar com migalhas, e não com aquilo que realmente vem de Deus, permanece e dura para sempre, mas é porque exige sacrifício, exige mudança de vida. E tem hora que nós continuamos insistindo assim: é o meu querer, é o meu querer, é o meu querer. Esquecemos o querer de Deus. Enquanto nós insistimos, é o meu querer, o meu querer, o meu querer, aí eu posso concordar que infelizmente a vida não será tão boa assim, e até mesmo pode antecipar aquilo que vai poder viver na eternidade longe de Deus, porque é isso que se constrói pensando dessa forma e agindo dessa forma. Então somos nós que precisamos mudar, mesmo que nós não consigamos tudo e não vamos conseguir da noite para o dia. A gente não pode cruzar os braços, simplesmente sentar e esperar que Deus faça tudo. E Deus em nenhum momento prometeu isso nas Sagradas Escrituras, pelos profetas e nem por Jesus Cristo. Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos até o fim. E aí, em todos os momentos, é a cruz, infelizmente os sofrimentos, mas também com muita esperança, para não dizer também muita alegria, porque Deus está junto de nós. O Evangelho da celebração do dia de hoje conclui toda essa nossa reflexão. Povo de Deus, nós estudamos na segunda leitura a narrativa da instituição. Deus que quis se
Por quê? Fruto da terra, trigo e uva, trabalho do homem, pão e vinho. É nessas espécies que Deus se transforma, que Deus se doa e vem se fazer alimento a cada um de nós. Mas o Evangelho de João, ele não tem esse momento da ceia. E aí no começo do Evangelho é dito o seguinte: isso aconteceu antes da ceia. Isso aconteceu antes até mesmo de Jesus partir o pão. Por quê? Para João, a Eucaristia não é simplesmente comer o corpo e o sangue de Cristo, mas é a atitude de Jesus no lava-pés que cada um de nós aqui precisa aprender, e cada um de nós aqui precisa imitar. E aqui eu acho muito bonito na pessoa de Jesus, porque assim, ele vem nos ensinar o que significa realmente viver como irmãos e realmente de ser suporte um ao outro. Por quê? Jesus, ele lavou o pé dos 12. Jesus já estava ali na desconfiança de que Judas iria traí-lo. Jesus já estava ali na desconfiança de que Pedro iria negá-lo. Fora os outros que o abandonaram no momento em que ele mais precisava, menos João, que o acompanhou até o fim, também por conta da sua idade. Jesus, ele fez caras e bocas, ele torceu o nariz para poder lavar o pé dos seus apóstolos? Não. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era parte dele. Ele sabia que ele precisava fazer a sua parte. E aí cada um vai se esforçando na vida para poder fazer a sua. E aqui tem hora que é engraçado, né? Quando nós falamos de decepção, como que se os outros fossem culpados. Por quê? Da onde que vem a decepção? Nossa, aquela pessoa nunca fará isso. Nossa, aquele casal nunca será capaz de viver aquela situação. Nossa, aquela pessoa que está ali na igreja é boa, ajuda todo mundo, enfim. E aí bate a humanidade. E aí vem o pecado, aí vem o erro, e aí vem a falha. A pessoa que é culpada, ou nós que não nos colocamos na posição de lavar os pés, de estender a mão e de ajudar. E aqui tem hora que assim, é uma preocupação demasiada com aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, com aquilo que o outro tem para oferecer ou pelos pecados que se comete. E aí eu pergunto, aonde Deus pediu para que a gente cuidasse da vida do outro dessa forma? Exigindo, apontando o dedo ou algo assim? Por quê? Por que eu digo isso? Porque sabe aquele pecado que você esconde de todo mundo, que até tenta esconder de Deus também? Se esse pecado estivesse às claras, será que você também não estaria passando pela mesma situação? De dizer, nossa, como ele foi capaz disso, dos julgamentos, das críticas, do olho torto, do apontar o dedo, como se nós tivéssemos essa autonomia e essa autoridade dada por Jesus, e ele não nos deu. E aqui fiquemos muito atentos, porque nós podemos perder a oportunidade de ser sinal de santificação, perder a oportunidade realmente de construir relações que edificam, que fazem a diferença e que realmente mostram esse gesto de Jesus de lavar os pés. No começo da celebração, o Rafael e a Dawane e a Isabela veio
nos conhecemos há 20 anos e que realmente nós aprendemos de muitas formas a lidar com as limitações, mas acima de tudo, de ser suporte. Aqui atrás de mim tem 3 pessoas que são muito significativas para mim. Um casal que eu conheci quando eu fiz pastoral lá na minha primeira paróquia, em Santana, em São José dos Campos, como seminarista, que veio ao encontro, que estendeu a mão, que formamos realmente uma relação e realmente de carinho e de cuidado. Aqui com a madrinha eu aprendi aquela frase que Deus tem hora de fofoqueiro, porque de ligar para mim e falar: tá tudo bem? Está me incomodando aqui, você não sai da minha cabeça, está passando por alguma coisa? Está precisando de ajuda? Essa capacidade de estender a mão. A outra minha madrinha de consagração, porque eu não era consagrado ainda a Nossa Senhora pelo rito do batismo, e aí foi na minha segunda paróquia, como seminarista na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. E aqui eu fui entender o exemplo dela, o que significa deixar tudo, esquecer de si para poder estender a mão. Eu falo isso porque se eu estou aqui hoje, é graças a essa pessoa, é graças à maneira como ela estendeu a mão, me ajudou, me levantou para que eu pudesse me erguer num momento muito difícil da minha caminhada. Tudo isso para mostrar o quê? Não percamos a oportunidade de perder tempo de ficar julgando, enquanto nós podemos nos esforçar em amar, nos esforçar em compreender, nos esforçar em estender a mão. E aí, no final do Evangelho, encerro com isso, Jesus disse aos seus apóstolos que Ele é Mestre e Senhor. Moisés, como que Moisés conhece Deus face a face, na sarça? Como que Deus se revela a Moisés? E qual é o nome de Deus? Eu sou. É nesse momento, depois do lava-pés, que Jesus nem tira o avental para poder mostrar o serviço, ele reconhece que ele é Deus. E ele, que é Deus, ele não ficou acima de nós, mas tentou se igualar. E ele fala, e antes de pedir para que nós lavemos os pés uns dos outros, ele lavou. Antes de dizer que nós podemos resistir à tentação, ele resistiu à tentação. Antes de dizer que é possível ter comunhão com Deus, ter uma vida de oração com o Pai, ele mostrou que é possível isso. Ele mostrou que, mesmo na dor, quando ele estava ali na sua agonia, é possível permanecer fiel até o fim. Então, que nós aprendamos com o Mestre, o exemplo é dele. O restante de nós, sem exceção, somos discípulos, com os nossos ganhos e com os nossos acertos. E o sangue, lá no Antigo Testamento, que foi colocado nas portas para que o anjo da morte não passasse naquelas casas, esse sangue agora está na ombreira do nosso coração, porque foi feito por Jesus Cristo. Então, se é o sangue que nos santifica, então não é por ter medo do mal, não é para poder ter medo de que algo ruim possa acontecer conosco, porque nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. E é esse sangue que nos salvou, é esse sangue que nos libertou, e é através desse sangue que nós realmente podemos proclamar que Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja louvado.